Questão 6 da nossa lista, vamos lá. Ele quer que marque V para verdadeira e F para falsa. Primeira, os primeiros estudos sobre resiliência foram conduzidos há mais de 40 anos. Ao substituir o verbo a, que é o verbo haver, por fazem, seria mantida a correção. Falso. O verbo haver e o verbo haver, ó. O verbo haver e o verbo fazer, indicando o tempo passado, é invariável. Certo? Impessoal, é faz 40 anos. Não posso falar fazem, faziam, é fazia. Entendeu? O verbo haver e o verbo fazer, indicando o tempo passado. A gente tem o verbo impessoal, invariável, e o sujeito inexistente. Questão manjada de prova. Professor, a lista, ela é de preposição. O que é que isso tem a ver? Gente, é porque em uma das alternativas fala em preposição. Então, quando a gente filtra aí no site de questões, então a gente coloca pra gente trabalhar aí, beleza? E é difícil a questão cobrar apenas um conteúdo, né? A OCP, quando ela bota muitas alternativas, o verdadeiro ou falso, cada assertativa ele vai cobrar um conteúdo. Fato. 2. A resiliência em crianças ocorre de maneira mais próxima quando elas podem contar com quem? Com um adulto. Com quem mantém uma relação de proximidade. A proximidade com quem? Com o adulto. Aí ele diz, a preposição em destaque poderia ser retirada da oração, pois já foi utilizada após a locução podem contar. Gente, podem contar com o adulto está completando podem contar. Esse com quem aqui, que eu vou destacar, ele está aqui por causa de proximidade. Sempre que eu tiver um pronome relativo, nesse caso é o quem aqui, a preposição antes dele, a justificativa vem depois. Mantém uma relação de proximidade. Proximidade com quem? Beleza? Com o adulto. Aí o com o adulto podem contar com quem? Podem contar com o adulto. Entenda. Com o adulto está completando o contar. E com quem? O com está completando proximidade, que é proximidade com quem, beleza? E o quem está sendo usado aí porque ele retoma a pessoa, que no caso é o adulto. É um pronome relativo. O quem só retoma a pessoa. Então a segunda é falsa também. Se a primeira é falsa e a segunda é falsa, gabarito, letra D de dengo. O verbo concentrar está no singular para indicar a indeterminação do sujeito, abrangendo o seu sentido, ao explicitar e especificar o sujeito dessa ação verbal. Esses resultados reforçam a importância de se concentrar nos processos. Quem se concentrar? Alguém. Pessoal, tem 3 casos, sujeito indeterminado. Primeiro caso, comeram bolo. Quem comeu, comeram, eles ou elas. Se o sujeito está na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado, primeiro caso. Segundo caso, quando eu tenho se, então, primeiro caso. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Primeiro caso, verbo na terceira pessoa do plural. Segundo caso, quando eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, que é o se. E o terceiro caso é o verbo no infinitivo impessoal. Infinitivo impessoal, beleza? Gabarito delta. 7ª questão. No contexto da oração, era alfaiate, foi casado com minha prima. A preposição em destaque indica o quê? Companhia. Eu corri com Alves. Eu corri com quem? Com Alves. Com Alves aí indica companhia. Beleza? 8ª. Assinar a alternativa em que o termo rege a mesma preposição de perseguido. Quem é perseguido por alguém, né? Quem é insensível a. Quem carece, carece de. Quem é misericordioso, é misericordioso com ou para com. Misericordioso para com a situação, Quem é ansioso por alguma coisa, gabarito delta. E se é prejudicial a, pede a preposição a. Então, o termo que pede a mesma preposição aí, na letra D, ansioso. 9. Considerando que a preposição de ela pode assumir diferentes relações semânticas, se falou semântica, tá ligado a sentido, assinale a alternativa em que essa preposição é usada para introduzir uma circunstância temporal. Então, o buraco do espelho está fechado. O espelho ele possui buraco, aqui é posse. No lado de lá é localização, né? Lugar. 4, 5, 6 da madrugada. Da madrugada está indicando tempo. Gabarito, delta. Beleza? 10ª.
Assinale a alternativa em que a relação estabelecida pela preposição no trecho dado esteja analisada corretamente. Atendimentos no SUS. Aqui é lugar, gente. Beleza? Começo do ano. Aqui é tempo. Começo de quê? Do ano. Projeto de psicólogo. Aqui é posse, porque o psicólogo ele possui um projeto. Né? O psicólogo possui um projeto, tem posse. Campanha chama atenção para a saúde. Aqui não é deslocamento, porque eu não estou deslocando para algum lugar. Aqui é só uma preposição, vou botar aqui preposição relacional, ou seja, ela só está aí. Ela só está aí pela exigência do atenção. Se a atenção é atenção para alguma coisa. Gabarito é refletir sobre o seu bem-estar emocional. O sobre indica assunto. Gabarito, letra E. Valeu, até a próxima aula. Continue que vai dar certo. Bora pra cima.